Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no primeiro programa da série Formação Contínua de Professores, vamos discutir as várias possibilidades de formação contínua disponíveis. Para o debate, são nossos convidados a professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e também consultora desta série, Maria Isabel de Almeida. O diretor da Escola Estadual Homero Fernando Milano, em São Paulo, Roberto dos Santos. E a professora do Departamento de Educação da PUC do Rio de Janeiro, Ana Valesca Mendonça. Contamos ainda com a participação da professora Francimari Macedo Martins, direto do estado do Maranhão. Como sempre, você é o nosso convidado especial. Participe! Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nossos fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pela professora Maria Isabel de Almeida, que é, como já disse no começo do programa, professora da Faculdade de Educação da USP, da graduação, da pós-graduação, e sua tese de doutorado foi sobre o papel do sindicato na formação do professor, contribuições do desenvolvimento profissional. Eu começo perguntando para a senhora, professora, a partir de quando a formação contínua passa a ser um campo de interesse da educação e o que ela representa para a educação hoje? Bom, boa noite a todas as professoras e professores que nos assistem nesse momento. Eu acho que a importância de estarmos discutindo a formação contínua de professores aqui hoje é enorme face às necessidades que os professores sentem na sua prática diária nas escolas. Se olharmos hoje a quantidade de ofertas que nós temos de ações de formação contínua de professores, já temos por aí uma sinalização de como esta temática tem tido relevância dentro de tudo aquilo que se faz e se discute em educação, não só no Brasil, como em todos os países do mundo atualmente. Esta importância, eu acho que ela se deve principalmente ao reconhecimento de que ensinar, especialmente dentro das escolas, é a cada dia um novo desafio para os profissionais que estão nas salas de aula. Nós nunca estamos prontos e preparados para ensinar de maneira completa aos nossos alunos, porque eles se transformam, porque o mundo se transforma, não é, cotidianamente, e as questões vão se colocando nas nossas salas de aula de maneira diferente a cada dia. Portanto, nós, professores e professoras, temos também que pensarmos como é que vamos responder a estas demandas, a estas necessidades ou a estes novos problemas, digamos assim, que a gente enfrenta dentro da escola e especialmente na sala de aula. Acho que reconhecer isso, né, nos coloca diante do fato de que nós nunca estamos plenamente formados. Trabalhar em educação, especialmente dentro do ensino, né, nos coloca a necessidade de estarmos, então, continuamente retomando, né, as nossas práticas, retomando as teorias que nos ajudam a encaminhar as respostas no dia a dia do trabalho e, portanto, estamos constantemente em processo de formação. Acho que este reconhecimento, ele já é, né, de um certo tempo, mas tem ganho uma relevância muito grande a partir da década de 90, digamos. Isso dentro do contexto das políticas de reformas educacionais que têm estado presentes na maior parte dos países. Se nós pensarmos no caso do Brasil, nós temos, por exemplo, a década de 90 permeada por uma série de transformações encabeçadas por uma nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi aprovada em 1996. Ela estava em discussão há alguns anos e ficou, digamos, né, configurada em 96. Depois disso tivemos os parâmetros curriculares e uma série de outras inovações ou mudanças que nos colocam desafios constantes.
Daí acho, então, a importância de estarmos hoje discutindo essa temática com todos os professores do país. Tá certo. Professor Roberto dos Santos, como disse, é diretor da Escola Estadual Homero Fernando Milano, em São Paulo. Como é que essa temática, a formação contínua, está presente na escola em que o senhor dirige, professor? Olha, boa noite. É um prazer estar aqui nesse programa, poder dialogar um pouco com todos os professores e professoras do Brasil e dizer que a formação contínua, ela se faz necessária hoje e no dia a dia da escola é muito oportuno, assim, todos os professores estarem discutindo, né, a questão da formação, uma vez que a formação só inicial, aquela formação da universidade, ela não dá conta, né, da formação dos professores. E essa necessidade de estar a todo tempo, a todo momento, procurando novas formas de ensinar, novos métodos, enfim, usufruir da tecnologia também, que é muito importante para a educação, para o ensino, é uma necessidade do nosso dia a dia. Lá na escola estou coordenando uma escola muito grande, de 2.300 alunos e 120 professores. Então é um desafio muito grande e um trabalho também muito difícil, né? Porque a gente vai esbarrar nas condições materiais, nos recursos humanos, enfim, toda essa problemática. Mas é um desafio necessário e uma possibilidade também de transformação da escola, se é esse o desejo, acredito que seja, de todos nós, da transformação da escola na busca de uma escola de qualidade social para toda a população do país. O que o senhor que está vivenciando esse processo de formação contínua, o que o senhor acha fundamental nesse processo para que ele se dê de fato dentro da escola, para que a escola seja, como se espera dela, um lugar privilegiado, para essa formação continuada? Olha, eu acho que a questão das condições, quando eu digo também, que se estabeleça jornadas de trabalho, né, que na própria jornada de trabalho dê conta, na jornada de trabalho, a formação do professor. Então nós não podemos ter formação e aí uma dificuldade quando se tem a formação, quando se tira o professor da unidade escolar, da escola, e tem o professor em períodos diferentes, fora da jornada de trabalho, às vezes até nos finais de semana ou fora da jornada de 8 horas ou 10 horas que seja de trabalho por diárias, e coloca o professor em situação difícil, né? A dificuldade toda da formação quando não se há formação em serviço, né? Então, o interessante seria que na própria escola, os próprios sistemas de ensino, as redes aí de ensino, elas pudessem ter nas suas carreiras também horários bem definidos para a formação do professor dentro de uma carreira, né? Assim, equacionado com a questão da jornada, o tempo de escola, o tempo de formação e o tempo também de atendimento aos pais, à comunidade, às dificuldades, tudo que os alunos apresentam. Então, isso é um ponto muito importante dentro da escola, que a formação, ela faça parte, a formação contínua dos professores, da jornada de trabalho do docente, não só do docente, né, mas de todo o coletivo da escola. Tá certo. Professora Ana Valesca, professora do Departamento de Educação da PUC, a senhora é especialista em História da Educação, sua principal linha de pesquisa é Pensamento Pedagógico Brasileiro e Formação do Educador. Já que o professor tocou no ponto de formação em serviço, como esse tema vem sendo tratado ao longo da história da educação e o que ele representa hoje, como já abordamos um pouco aqui, para a educação brasileira como um todo e para a formação principalmente dos professores? Eu pensei um pouco em tomar assim como mote, né, uma palavra da Maria Isabel, que eu acho que é importante, quando ela diz assim, quer dizer, que nunca estamos plenamente formados, né? Me parece que quando a gente olha para essa questão da formação continuada, da formação em serviço, né, eu diria que o que há de novo por um lado, essa percepção, né, de que o processo de formação do professor não se esgota na formação inicial, quer dizer, por mais completa que essa formação possa ser, né? Há coisas que o professor só aprende, né, no próprio desenvolvimento da docência, né? Quer dizer, eu acho que é importante a gente se dar conta de que a prática também é um local de aprendizagem, há uma série de aprendizagens, a gente hoje em dia fala no saber da experiência, né, que o professor só adquire através da própria prática, né? Então,
Eu acho que junto com essa ideia de que, portanto, o professor se forma ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua vida profissional, particularmente, né? Essa outra convicção de que a escola também é um espaço de formação, né? Quer dizer, e ela precisa se organizar para isso, né? Mas que talvez, na minha perspectiva, o principal lugar de formação do professor, né? E perceber que, quer dizer, que como é que se dá que esse processo de formação continuada não é alguma coisa que o professor recebe de fora, né? Mas que é na troca, é no diálogo que se estabelece entre os próprios professores, né? Que esse processo também vai se dando, né? Eu acho que é importante a gente ter consciência disso, né? E que muitas vezes esses espaços informais da escola, a sala do cafezinho, a sala de professores, é um espaço onde também se dá esse processo de aprendizagem, né? Então, eu diria que as duas ideias-chave para mim, hoje em dia, seriam exatamente essas. Primeiro, essa ideia de que a formação permanente não é alguma coisa que vá suprir, né, por exemplo, deficiências evidenciadas na formação inicial. Quer dizer, não me parece que esse é a principal função da formação continuada ou da formação permanente. E, por outro lado, a gente se dá conta de que há um aprendizado que se dá através da própria prática, né? E que, portanto, a prática também é um lugar de produção de conhecimentos, né? Então, isso me parece que são, assim, duas ideias chaves para a gente equacionar hoje essa questão da formação continuada, ou da formação em serviço. Agora, pensando um pouco ainda no ponto de vista histórico, né? A ideia do ser humano sempre em formação não é um privilégio só da educação. Acho que todas as profissões, ao longo de muitas décadas, já vêm discutindo isso. Como diz a professora Maria Isabel, isso começou muito na década de 90, né, com mais força. A senhora acha que houve um certo atraso por parte da educação em pensar que o profissional ele pode se formar a cada dia dentro do seu ambiente de trabalho, inclusive? Eu não diria que há um certo atraso. Eu até diria uma coisa, chamaria a atenção para uma coisa interessante. Quer dizer, antes que a formação do professor se institucionalizasse, antes que fossem criadas instituições específicas de formação de professor, né, historicamente, as primeiras instituições criadas com essa finalidade são as escolas normais, né, o professor se formava na prática, né, e se formava ao longo de toda a sua vida, né? Então, quer dizer, eu acho que, de certa forma, a gente está recuperando alguma coisa que está na origem, né? Eu diria que esse processo de institucionalização da formação, obviamente, né, ele teve um papel importantíssimo do ponto de vista da própria história da profissão docente. Ele foi um elemento fundamental do processo de profissionalização do professor, mas eu diria que, de certa maneira, também se criou um pouco esse mito de que a formação é uma coisa que se dá completa, se dá acabada no âmbito das instituições de formação. E eu acho que hoje a gente tem muito clara essa percepção de que não é isso, né? De que a formação... Eu acho que isso, quando a gente olha para qualquer carreira profissional, né? Eu acho que não é só uma questão do magistério, né? Quer dizer, eu acho que qualquer carreira profissional, a pessoa tem que estar constantemente se atualizando, né? Tem que estar... A formação nunca é uma formação completa ou acabada, a formação inicial, né? Então, eu diria que a gente está retomando alguma coisa que talvez estivesse lá na origem da profissão. Bom, no próximo bloco, você é o nosso convidado numa visita pelo Museu da Educação e do Brinquedo. Quer saber o que isso tem a ver com a formação de professores? Então, não saia daí, porque o Salto para o Futuro volta já. Brinquedos e brincadeiras no cotidiano de professores e alunos. Assim é o Museu da Educação e do Brinquedo, que fica na Universidade de São Paulo. Um dos objetivos do espaço é contribuir para a formação inicial e contínua dos profissionais da educação, por meio de visitas guiadas e oficinas. Uma viagem ao mundo da criança por meio dos brinquedos. O Museu da Educação e do Brinquedo da USP foi pioneiro no Brasil. Aberto ao público em 1999, conta com um acervo de mais de 1.200 peças, que vão desde um carrinho de boi construído por um escravo até um videogame, febre dos anos 80.
E foi visitando o museu que essas coordenadoras de creches de São José dos Campos, no estado de São Paulo, perceberam no brinquedo um objeto de memória. Me chamou a atenção a questão, assim, numa das entrevistas que vocês comentam, a questão de como os brinquedos, ele atravessa gerações, né? Como é que isso reflete na criança? E para você valorizar o brinquedo e a brincadeira, é importantíssimo que você tenha, não só na universidade, cursos para que as pessoas tenham oportunidade de fazer a discussão, mas que tenha também oficinas práticas, porque aprender a brincar, você não aprende em cursos teóricos, você aprende fazendo, você aprende brincando. A visita é acompanhada por uma educadora que incentiva os visitantes a refletir sobre a importância das brincadeiras. Onde envolve o brincar na minha casa? Vamos trazer para cá, então. O faz de conta, as roupas da mãe, o que a gente pode estar trazendo para dentro da escola. A oficina com a educadora também contribui para a discussão sobre alguns valores. A questão do diferente, como é que a criança, então, está brincando com esse brinquedo, e aí ela consegue se ver nesse brinquedo, se ela é gorda, se ela é negra, se ela não tem o cabelo liso, se ela não tem os traços finos, se ela não consegue enxergar. E que tal voltar a brincar para entender melhor os brinquedos e as brincadeiras? A atividade também faz parte da visita ao museu. A diversão se transforma em conhecimento, que na volta à escola poderá ser multiplicado. A gente espera que elas levem essa experiência, sejam explicadoras lá com os professores, no seu dia a dia, e paralelo a isso, elas estão formulando projetos de estudo com as professoras com relação à concepção do brincar. A partir do momento que o professor vai estudar, ele vai repensar a prática deles, né? Elas vão levar essa experiência aqui, tudo isso visando chegar no melhor trabalho com a criança. Qual que é a nossa proposta? Na verdade, a nossa proposta é articular essa parte mais conceitual, realmente da importância do brincar com essa vivência. Quer dizer, a hora que o professor brinca e ele percebe, ele sente essa importância, ele vivenciando, aí ele se sente mais à vontade para chegar lá e brincar com o aluno dele e entender que, como sujeito da brincadeira, ele não vai deixar de ser o professor, de ter autoridade, etc. Pelo contrário, vai aproximá-lo do universo da criança que ele está ensinando. Porque quando você vivencia, é diferente. A sua prática ela é transformada. Quando você vem, no caso, aqui para o museu, foi diferente a minha visão, porque o brinquedo, quando você traz o professor, ele passa a entender melhor como funciona. E ele se torna mais aberto para trabalhar no seu dia a dia. Bom, professora Maria Isabel, o vídeo vem somar ao que a senhora fala no texto, o que a senhora aborda no texto, da importância de museus, centros culturais, para essa formação contínua dos professores. Correto? Que outros espaços como esse o professor pode participar e aí enriquecer a sua formação profissional? Acho que a ideia é exatamente essa, né? Qual é o papel do museu, dos centros culturais na formação dos professores? Acho que nós estamos diante da questão da cultura, né? Então, a ampliação da base cultural dos professores é fundamental para que eles possam, na relação com os alunos, ampliar as possibilidades, oferecer novas visões, né, a respeito de elementos que estão presentes na nossa sociedade, presentes muitas vezes no dia a dia dos meninos, das meninas ou dos jovens e adultos que frequentam as nossas escolas e que não se consegue ler no sentido mais profundo, o que essas produções culturais representam. Então, os professores vivenciarem, né, o que os museus têm a oferecer, participarem de oficinas nessa direção, ler sobre esta dimensão da produção humana, que é a arte, que é a cultura, é fundamental para ajudar nesse trabalho com os nossos alunos hoje. Então, se nós olharmos para o museu como sendo espaços onde nós temos ali a organização de contribuições de segmentos específicos, né, particularizados dentro da sociedade, como, por exemplo, a cultura negra, como, por exemplo, os imigrantes das mais variadas formas, o Museu do Futebol, o Museu das Artes mais clássicas, pintura, escultura, artesanatos, etc., né? São elementos fundamentais que os professores precisam se apropriar para poder trabalhar com os seus alunos. Então, acho que pensar o museu é nessa perspectiva da ampliação cultural
para que no trabalho com os alunos a gente possa oferecer exatamente esta possibilidade de que eles se apropriem, né, desses elementos presentes na nossa sociedade. Ok, a participação agora é da Maria José, do Maranhão. Oi, Maria José. Oi, Bárbara, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como inserir os alunos à cultura se muitas vezes os professores não têm acesso a esse mundo cultural? Por exemplo, teatro, museu, centros culturais, etc. Boa noite, obrigada. Obrigada, Maria José. Mais uma vez, você participa sempre aqui do Salto. Muito obrigada. Professora Ana Valesca. Bem, eu acho que a fala da professora lá do Maranhão, né, foi uma fala, assim, para mim, absolutamente fantástica, né, porque eu acho que ela está colocando a questão, né, quer dizer, eu acho que é como, né, fazer com que a professora estimule essa dimensão nos alunos se ela mesmo não tem acesso, né, a esses... Se ela mesmo não tem acesso a essa cultura, eu digo que basicamente, quer dizer, muitas vezes a gente vê como é que uma professora vai ensinar, vai fazer com que o aluno adquira o gosto pela leitura se ela não lê, né? Então, eu acho que essa questão me parece que é uma questão fundamental, até de uma política de formação de professor, né? Quer dizer, eu acho que, e aí eu acho que, nesse aspecto, eu acho que o Estado tem um papel fundamental, que é esse de viabilizar o acesso do professor, né, aos museus, né, ao cinema, né, diferentes, né, expressões artísticas, porque isso é um elemento fundamental da formação do professor, né? E, de fato, né, quer dizer, eu acho até interessante a gente perceber que isso está um pouco começando a acontecer, né? E, de fato, eu acho que é um elemento que, por um lado, é um direito do professor, né? Quer dizer, o professor tem direito, né, a ter acesso a esses bens culturais. E, por outro lado, eu acho que é um elemento da formação dele. É uma questão um pouco contraditória, né? Se cobra um pouco do professor ter, conhecer alguns bens culturais, ter acesso aos bens culturais, mas, por um outro lado, não se oferece isso para ele. Quer dizer, ele não tem uma remuneração adequada para poder ter acesso sozinho, com autonomia, e, por um outro lado, não se oferece isso a ele. Então, qual é o caminho que o professor vai seguir quando ele está diante dessa situação? Isso é uma reflexão até para dentro da escola, professora, a senhora vê isso? Se isso é uma reflexão em que sentido? Quer dizer, se essa reflexão de organização das próprias escolas, se existe, se deve haver, obviamente que deve. Eu acho que sim, eu acho que não só das escolas, né, mas eu vejo principalmente do próprio Estado, né, no sentido de viabilizar esse acesso. Você me deixa dar um palpite nessa conversa, porque acho que a questão fundamental, né, é realmente de uma política de formação contínua dos professores. Exatamente. Né? Esta política não nasce espontaneamente na escola A ou na escola B. Né? Tem um sistema que organiza uma série de escolas, que pode ser municipal, estadual ou federal. Então, quando falamos de uma política, nós temos que nos remeter a estas instâncias. Né? É a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual, é o Ministério da Educação, que precisam responder politicamente como é que nós vamos encaminhar a vida profissional dos professores nesse país. E nessa vida profissional, a formação contínua ocupa um espaço importantíssimo, por tudo que a gente já falou. Mas tem um outro elemento que acho que a gente poderia trazer para a conversa, que são as associações dos professores, as associações docentes ou os sindicatos, que também é um outro espaço de organização dos professores, né, que muitas vezes também é espaço de oferta de atividades culturais, atividades de formação contínua. Cada vez mais os sindicatos e associações atuam por este lado, mas também ali é um espaço de organização para que se reivindique aquilo que as nossas políticas não estão sendo capazes de oferecer. Então, pensarmos coletivamente o que é que nós precisamos do ponto de vista de uma política de formação, acho que pode ser algo que caminhe em múltiplas direções. Ok. A Cisene de Goiás agora participa. Olá. Olá, boa noite. Gostaria de parabenizar o programa pela série. Na modalidade de educação à distância, temos o programa Salto para o Futuro, com vários anos de existência, que preocupa com a qualidade e anseios dos professores, dos profissionais da educação. Eu gostaria de saber o que
fazer para sensibilizar o professor a conhecer o programa, quebrando os velhos paradigmas de que a educação só acontece no presencial. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. Boa noite e obrigada. Obrigada, Ciseni, pela sua participação hoje. Professor Roberto, não sei se o senhor vivencia isso na sua escola, a ideia de uma formação contínua à distância. Agora, caso o senhor não vivencie, como é que o senhor encaminharia essa discussão dentro da sua escola? O que a Ciseni traz é incentivar, estimular os professores a participarem, e isso tem a ver com a gestão da escola, tem a ver com a maneira como a escola se organiza. Como o senhor analisa essa situação da Ciseni? Primeiramente, que nós começamos lá, já 4 ou 5 anos atrás, a utilizar os recursos da formação à distância, né, dos programas, inclusive programas aqui da TV, e outros programas mais de formação de professores. Então, já é uma prática isso nos horários nossos de trabalho pedagógico coletivo e até mesmo nos espaços de planejamento escolar, que se dá no início do ano letivo e também, às vezes, durante o ano letivo. Então, já é uma prática essa utilização e tem sido muito interessante, porque o debate em torno de várias questões relativas à educação, isso é uma necessidade, né, a gente acoplar essa formação feita através da mídia com a formação do dia a dia do professor em serviço. Você tem uma figura dentro da escola que organiza isso? Porque a Ciseni fala um pouco da ideia de atrair esse professor. Quem é essa figura dentro da escola? Então, essa figura na escola é o coordenador pedagógico da escola, né? Nós temos lá, no nosso caso, em São Paulo, 2 coordenadores pedagógicos que organizam o trabalho dos alunos do período diurno e dos professores também, e um coordenador do curso noturno. Então, são eles que têm essa responsabilidade mais próxima, além da direção também da escola, em promover essa discussão educacional de formação. Como é o caminho de praxe para atrair, para fazer essa organização? É convidar os professores, é fazer um convite? Lá nos professores está incluído na hora de trabalho os horários de trabalho pedagógico coletivo. Então, é feito essa ponte em serviço mesmo dentro do horário pedagógico e também nos momentos de planejamento da escola. Então, existe horário. Os professores, como se organiza? Todo mundo junto ou se organiza? Em 3 vezes por semana, durante 1 hora por semana, essa é a prática. E quando temos lá as reuniões nossas de planejamento escolar, aí não todos os professores se encontram por 2 ou 3 dias ou mais dias para pensar as atividades da escola. Vamos chamar então a professora Francimari, direto do estado do Maranhão. Olá, professora. Boa noite a todos os espectadores, especialmente aos professores especialistas, professor Isabel, professor Roberto e professora Ana Valesca. Eu gostaria de fazer um comentário em relação justamente ao que a professora Ana Valesca falou, no sentido quando ela disse que é na prática que se aprende. E aí também gostaria de retomar um pouco a fala do professor Jean Piaget, quando ele disse que uma das tarefas da educação é justamente formar o raciocínio. E só se forma esse raciocínio quando se é aprendente. Portanto, é preciso que o professor realmente ele seja um eterno aprendente, porque a partir do momento em que ele busca ser um aprendente, ser um estudante, é que ele realmente pode formar esse raciocínio e dar continuidade ao seu trabalho enquanto educador. Eu creio que só se aprende, como a outra professora lá no vídeo falou, só se aprende a brincar brincando. E eu diria que só se aprende a ensinar estudando. E que se você não estuda, como é que se vai fomentar o estudo entre seus alunos? Entre as pessoas que estão no seu processo educacional. Não só entre alunos, mas entre os próprios professores e, claro, entre os gestores. Obrigada. Professora Ana Valesca, fique à vontade para comentar o comentário da professora Francimari. Eu acho que a professora Francimari, né? Ela pegou aí uma questão importante, quer dizer, eu gostaria de fazer uma ressalva. Você disse que é na prática que se aprende. Eu diria que a prática é um lugar de aprendizagem, né? Mas não é qualquer prática também, né? Eu acho que para que a prática se configure efetivamente como lugar de aprendizagem, eu acho que há uma série de condições que precisam ser criadas.
né? Quer dizer, não, a prática precisa, é preciso que seja uma prática reflexiva, né? A prática pode ser uma prática meramente repetitiva, né? E pode não acrescentar muito né, em termos da formação do professor, né? E aí eu gostaria de articular com a fala do nosso colega aqui, né? Eu acho que ele chamou atenção e deu um exemplo muito concreto, né? De como a escola tem um papel fundamental nesse processo de formação continuada do professor. Um papel fundamental no sentido de criar essas condições, né? É preciso organizar espaços e tempos, né, para que efetivamente, né, o professor, não só o professor se mobilize, mas que o professor tenha de fato oportunidades de aprendizagem, né, de espaços de troca, né? Eu me lembro que, por exemplo, aqui no Rio a gente teve uma experiência interessante, né, com os centros pedagógicos, né, que funcionaram durante algum tempo nas escolas do município e que depois acabaram morrendo à míngua, né? É uma pena que isso tenha acontecido, né? Mas então me parece fundamental isso, quer dizer, há uma série de condições que têm que ser criadas para que efetivamente esse processo aconteça, né? A participação agora, eu sei que a senhora quer comentar, professora Maria Isabel, eu vou pedir só um minutinho, porque o Janes do Tocantins já está aguardando a gente há um tempo. Oi, Janes. Oi, Bárbara, Mônica, Elaine, professores convidados e cursistas do Salto em todo o Brasil. Sou o professor Janes Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Eu gostaria que os especialistas comentassem até que ponto a inexistência de uma política salarial mais justa influencia no processo de distanciamento dos profissionais da educação em relação aos cursos de formação continuadas oferecidos gratuitamente aos mesmos, a exemplo do Salto para o Futuro. Boa noite, obrigado. Obrigada, James, pela sua participação no programa de hoje. É claro que eu espero você ao longo de toda essa semana, ok? Professora Maria Isabel, fique à vontade, a senhora queria também comentar a questão anterior. Ok. Eu vou começar pela questão do Janes, porque acho que é de fundamental importância, e depois ainda vou falar um pouquinho com a Francimari, se der tempo. Acho que o Janes toca num problema fundamental, que são as condições de trabalho para que os professores possam, de fato, se dedicar, né, e se preparar para aquilo que fazem no seu dia a dia dentro das escolas. Uma política salarial justa, como ele coloca, evidentemente tem que estar acompanhado também de condições de trabalho justas ou adequadas, que passa por número de alunos em sala de aula, por uma infraestrutura escolar, por apoio de profissionais, como o Roberto nos colocou aqui, um coordenador pedagógico, uma direção realmente atuante. Enfim, há um conjunto de elementos que são fundamentais para que a gente possa ter um professor envolvido e voltado para a sua atualização permanente, né? E acho que aí nós temos que realmente assumir o lado que historicamente tem marcado os professores brasileiros, que é o da defesa das condições para que a gente possa atuar dignamente. Sem isso fica difícil. Por quê? Porque nós não estamos mais naquela fase onde se acreditava que sou professora por vocação. Então eu não preciso de nada em troca. Nasci para ser professora. Ora, vivemos cotidianamente, pagamos as nossas contas, temos todos os encargos que são supridos pela nossa atuação profissional. Então, acho que esse elemento, Janes, é fundamental para que a gente possa pensar na dignidade profissional e em práticas mais condizentes com as necessidades dos nossos alunos hoje. Mas eu queria pegar uma caroninha na questão da Francimari, quando ela dizia da prática como espaço de aprendizagem. Eu queria aqui reivindicar também o papel da teoria neste processo. É verdade que a prática é um campo fundamental de aprendizagem para os professores, né? É ali que nós experimentamos, é ali que nos defrontamos com questões realmente cruciais, é ali que a gente vai trocando experiência com os colegas, refletindo, como disse a Ana agora há pouco, sobre tudo isso, né? Para que a gente possa transformar as nossas ações. Agora, como nós refletimos sobre tudo isso e podemos avançar no sentido de uma prática mais, né, adequada àquilo que os nossos alunos estão vivenciando? Aí entra o papel da teoria, né? Entra o papel de todas as contribuições que a gente pode estar buscando, né,
dos nossos grandes pensadores, daqueles que estão nos ajudando a embasar e entender melhor por que fazemos assim ou por que não fazemos de outro modo. Então, acho que a gente tem que aliar teoria e prática e entendendo que aprender com a prática não descarta em momento nenhum a teoria. Aliás, a Francimari disse isso, quando ela foi buscar em Piaget, né, o respaldo para dizer por que a gente precisa, então, estar pensando nesta prática. Tá? Bom, no município de São Paulo, uma ONG e a Secretaria de Educação se unem para promover a formação contínua de professores. É o que vamos ver depois do intervalo. Até já. Em 2003, os gestores do Sistema Municipal de Ensino de Cajamar, cidade que fica a 38 quilômetros de São Paulo, perceberam que era preciso fazer mudanças nas propostas de educação de jovens e adultos. O primeiro passo foi buscar parceiros. Formar professores que pudessem participar ativamente das modificações foi a etapa seguinte. A iniciativa, em parceria com a ONG Ação Educativa, deu origem ao curso Compartilhando Experiências, Elaborando Propostas. Veja na reportagem. O curso surgiu com a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Cajamar e a organização não governamental Ação Educativa. A Ação Educativa é uma ONG que já tem 10 anos de vida e atua na área de educação de jovens e adultos, buscando a garantia do direito, né, a uma educação de qualidade dentro do cenário educacional no Brasil. A parceria com a Ação Educativa começou a ser desenhada a partir das demandas da educação de jovens e adultos de Cajamar. Eles nos procuraram para saber se nós, então, toparíamos, né, junto com eles, reorganizar a educação de jovens e adultos. Eles tinham um diagnóstico. Nós não trabalhávamos com projetos interdisciplinares. Não se pensava na cara de cada escola. A gente sempre estava pegando como modelo o regular. Será que teria que ser os mesmos conteúdos, da mesma maneira, trabalhar? Sempre a clientela é super diferente. E tinha uma proposta de garantir uma educação de qualidade, né, uma gestão mais participada dentro das escolas. Com base no diagnóstico e na proposta, todos partiram para a ação. Então ela foi mexendo nessas frentes. Então pensou-se em rediscutir o trabalho da equipe técnica da escola, diretores e coordenadores, pensando em como acompanhar os professores, estudando para pensar as mudanças da EJA. Uma outra frente é essa, específica dos professores, então, como atuar no coletivo da escola, para os problemas específicos daquela localidade, e como também estar atuando dentro das suas áreas. Desde o início da parceria, a equipe da Ação Educativa participa quinzenalmente das horas de trabalho pedagógico coletivo, as HTPCs. Nesses encontros, os professores assistem a vídeos, fazem leituras e, principalmente, compartilham experiências e impressões sobre a prática pedagógica. Então, o todo, não é uma escola que quando chegar na sala de aula e ensinar aquilo que tradicionalmente ela definia. Na verdade, é como que o aluno, como é que a gente garante a aprendizagem do que é fundamental para esse aluno. Formar alunos que busquem o que eles não têm na escola. Quer dizer, ele vai sair da escola e ele vai ter que saber onde ele vai pesquisar o que ele precisa. Ele tem que ser um aluno que busca conhecimento. A formação específica dos professores os tem levado a refletir sobre a prática da sala. Então, também fazendo tentativas de trazer para as salas aulas mais interessantes, aulas mais adequadas às necessidades dos alunos, professores que estão discutindo a participação dos alunos nas aulas e discutindo a formação de grêmios nas escolas. Só no ano de 2004 foram mais de 970 horas de formação. Além da presença dos assessores da Ação Educativa nas reuniões, também é feito um acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos professores em sala de aula. A ideia é ter um olhar não só do professor sobre aquela prática, mas ter uma pessoa de fora que olha e aponta questões significativas daquela prática. Então, a ideia é, quando volta no HTPC, fazer a discussão daquilo que aconteceu na sala de aula, daquilo que foi visto, daquilo que foi acompanhado. Nós procuramos relacionar teoria e prática pedagógica, sempre tendo como objetivo o bem do nosso aluno, o crescimento intelectual, o crescimento social como cidadão do nosso aluno. A importância de participar aí dessa formação, que nós podemos estar trocando de experiências e estar
levando em prática para a sala de aula. Estamos começando, muitos já avançaram muito, outros avançaram menos, mas todos avançaram, ninguém está no ponto que estava. Professora Ana Valesca, nós vimos nesse vídeo aí ONG, uma secretaria, perdão, que busca parceria com uma ONG e que vai desenvolver um trabalho com professores de um município. A senhora é também colaboradora de uma ONG aqui no Rio de Janeiro. Qual é o papel, qual tem sido, né, o papel das ONGs nessa busca por formação contínua para os professores? Eu acho que uma coisa que está ficando já um pouco evidenciada ao longo do programa é essa questão de que recursos de formação existem vários e, de certa maneira, esses recursos estão disponíveis, né? Então, me parece que um desses recursos, né, passa exatamente pelas ONGs, né, pelas organizações não governamentais. Eu particularmente, né, nessa ONG que eu colaboro, que se chama Nova América, né, ela atua fundamentalmente na área de educação e direitos humanos, né? E há um programa de educação e cidadania voltado especificamente para professores, em que através de um convênio, inclusive com a Secretaria Municipal daqui, com algumas outras secretarias de educação, né, se desenvolve esse programa de educação e cidadania junto a alunos da rede pública e junto a professores, né? E o que me parece que é interessante, e aí eu diria que se aproxima um pouco da experiência da ação educativa, é que a forma de trabalho, né, com professores é aquilo que a gente chama das oficinas pedagógicas, né, das oficinas pedagógicas percebidas como um espaço em que se constrói coletivamente o saber, né? E que supõe uma parte de estudo, né? Quer dizer, normalmente as oficinas se articulam a partir de determinados textos básicos, né? Que são lidos e discutidos pelos professores, né? Mas que se caracteriza fundamentalmente como esse espaço de troca. Agora, né? a professora que falou ali no vídeo que existe um olhar de fora para discutir o que retorna da HTPC. Me corrija se eu estiver errado, a senhora falou no começo do programa que tem que ter um equilíbrio entre esse olhar de fora e o que a escola vivencia. Como dar uma balança nisso, pôr isso na balança e como avaliar essa situação? Eu acho que o ponto de partida tem que ser sempre o professor, né? Quer dizer, aquilo que ele está, as suas próprias necessidades, né? Eu acho que o ponto de partida tem que ser ele, né? E as outras instâncias têm que, de alguma maneira, responder a essas necessidades, né? Tá certo. Vamos voltar ao Maranhão, falar novamente com a professora Francimari. Olá, professora. Olá. Realmente, quando se fala em fomentar a atualização permanente do professor, e aí automaticamente recai sobre a questão das possibilidades que tem realmente para fomentar, né, para facilitar com que esse professor realmente se motive, fazer com que esse professor se motive a atualizar permanentemente sua formação, sua educação. E aí recai também na questão como uma modalidade, como uma alternativa, a educação à distância. Aqui no Maranhão nós temos a Universidade Virtual do Estado do Maranhão, que é uma universidade nova, foi criada há 2 anos, mas já desenvolveu bastantes projetos na modalidade de educação à distância, justamente no sentido de dar continuidade, atualizar o conhecimento desses professores. E nós já desenvolvemos alguns cursos, inclusive incluindo tecnologicamente, porque nós utilizamos a plataforma, uma plataforma digital, trabalhamos com videoconferência, nós trabalhamos com material didático impresso também, com CD-ROMs. Então, assim, automaticamente também eles já estão se inserindo no mundo tecnológico, já estão a par das tecnologias utilizadas como alternativa realmente para que ele possa se atualizar permanentemente, que ele possa ter uma possibilidade de se educar, né, de continuar realmente sua formação e não estagnar, não parar diante dessas mudanças de informações, desses aumentos de informações que o mundo atual vem acontecendo no mundo atual. Obrigada. Professor Roberto, fique à vontade para comentar o que traz a Francimari para a gente. E também queria aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é ex-dirigente sindical. Isso. Como é que o senhor vê hoje essa organização sindical atuando também para a formação contínua dos professores? Ela é uma formação atuante ou ainda se pode fazer mais? Bom, eu me ocupei do departamento educacional do sindicato de São Paulo, da POSP, durante 7 anos.
E esse era um grande desafio do sindicato na questão da formação. Como que a gente podia lá equacionar, juntar, articular a formação sindical à formação pedagógica do professor, né? E isso, através de pesquisas internas com a categoria, com os associados, essa demanda ela aparecia muito nitidamente, que não só o professor queria ter uma formação também sindical, além das questões funcionais ali do professor, jurídicas do dia a dia, ele clamava por uma participação do sindicato na formação dos professores. Então, a partir daí, nós começamos a intensificar as ações todas no campo pedagógico, né, articulada com a formação sindical. Então, esse foi um desafio muito grande do sindicato, porque esbarrava na questão de concepção sindical, qual o papel do sindicato, se o sindicato de professores, ao atuar na formação contínua, estaria deixando um pouco o governo ou os sistemas de ensino um pouco mais livres para não fazer, né? Mas à vontade para não fazer, né? A formação sindical. Mas já temos lá 10 anos de experiência e eu acho que foi o caminho acertado, né? Tantos professores reconhecem isso daí, essa participação do sindicato na sua formação também do dia a dia, além de outras formações. Portanto, as parcerias, elas são, e quando a Francimari, vou voltar à Francimari, ela coloca dessa questão da ação. Eu vivo lá no dia a dia também da escola e os professores às vezes ficam incomodados porque às vezes já leram a publicação, artigos e leram bastante, mas o passo seguinte nós temos uma dificuldade em dar, que é o passo da ação mesmo. Pegar toda aquela reflexão, o que se conseguiu através dos livros, dos pensadores aí e traduzir isso daí no dia a dia da escola, sabe? Na sua prática do dia a dia, na sua sala de aula, né? Então o professor ele fica angustiado, assim, ele fala, tô lendo bastante, mas e daí? Né? Qual o próximo passo? Então eu acho que o papel da coordenação, da direção é articular isso daí dentro de um projeto político-pedagógico da escola, como nós vimos no vídeo a experiência de Cajamar, que é justamente isso, acho que para dar um norte na escola, né? Deixar muito claro qual que é o projeto da escola. Há pouco tempo, a última série que a gente teve no semestre passado, sobre retratos da escola, a gente fez uma entrevista com a escritora Ana Maria Machado e ela deu um depoimento dizendo que não via muito o professor se organizar para cobrar formação contínua do Estado, da secretaria em que ele está inserido. O que o senhor acha dessa afirmação? O senhor acredita que isso não aconteça de fato? Eu acho que discordo um pouco da informação, né, da professora, porque é uma demanda muito grande, o professor quer isso daí, ele a todo momento ele sabe que também que é um buraco na escola, a questão da formação, né, e ele tem essa exigência muito grande também, né. E em todos os momentos, nós, claro que o objetivo maior é que essa questão da educação em si, ela fosse pauta de reivindicação, não só de sindicato de professores, mas de todos os sindicatos e da sociedade em geral, né? Quando nós chegarmos a essa cobrança, eu acho que a gente está empurrando um pouco os sistemas educacionais aí, de ter um olhar mais apurado nessa questão de responsabilidade de todos. A gente já está na reta final do programa, professor. Gostaria de ouvir suas considerações finais sobre o que debatemos aqui hoje. Olha, eu agradeço aí a participação, né? Acho que foi muito interessante e a escola, a educação é um desafio. E eu estou lá com 28 anos de idade, de atuação no magistério, muito mais de idade, né? Muito mais idade do que isso, os 28, mas é um desafio do dia a dia. Uma escola, ela pode ter as características, algumas coisas comuns, mas cada escola é uma escola, cada grupo de professores, cada grupo de funcionários é diferente de uma para outra. Nós podemos ter pontos comuns, né? E é sempre o desafio colocado isso daí na nossa profissão de educador, de nunca desanimar, né? De sempre saber que existem possibilidades, às vezes elas não estão longe, estão muito próximas, mas talvez a gente não tenha ainda conseguido enxergar as possibilidades e traduzir isso daí na prática do dia a dia, sempre visando essa escola inclusiva, de qualidade, democrática, que atenda a toda a população. Ok. Obrigada, professor. Professora Ana Valesca, suas considerações finais.
eu queria reforçar essa colocação do professor Roberto, né, de que eu também acho, o professor tem sede de formação, né? Eu acho que quer dizer, no contato que a gente tem com o professorado, a gente até se surpreende às vezes. Eu acho que o professor, desde que lhe sejam dadas condições, né, e aí eu acho que o papel não só do sistema de ensino, mas o papel da escola é fundamental, né? E por outro lado, de que essa formação seja uma formação que efetivamente responda às suas demandas, né? Quer dizer, muitas vezes, por exemplo, me preocupa às vezes essa multiplicação aí agora, né, quase que se acredita na questão da educação à distância, vai ser a solução mágica para a educação no país, né? Eu acho que não é mesmo. Eu acho que ela é um dos recursos, um recurso importante, né? Mas esse recurso precisa ser adequadamente utilizado, né? O que a preocupa? A proliferação de cursos de cursos, coerente. De pacotes, né? Eu acho que o que a gente vê por aí muitas vezes é com finalidades frequentemente estritamente comerciais, né? Eu acho que e de fato me parece que não é por aí, né? Quer dizer, então eu diria que para mim duas questões são fundamentais. Uma é essa de que tem que ser oferecidas condições para que o professor, né, efetivamente possa ter uma formação continuada, condições salariais, condições de trabalho, a escola tem que se organizar para isso, né? E tem que haver uma política do Estado efetiva de investimento, né? Eu acho que o sindicato tem um papel fundamental. Eu acho que o sindicato de professores aqui do Rio também tem uma escola de professores que eu acho que está cumprindo um papel, né? E, por outro lado, me parece que é fundamental esse outro elemento, que essa oferta efetivamente responda às demandas do professor. Muito obrigada. Desculpa interrompê-la, mas é que nosso tempo está corrido. Professora Maria Isabel, seus destaques para esse final de programa. Eu acho que os dois colegas que acabaram de falar tocaram numa questão essencial, né, que é realmente os professores têm um interesse enorme pela formação, por fazer da melhor forma possível o seu trabalho. Eu acho que encontramos na qualidade do trabalho que realizamos uma grande recompensa, né, pela nossa atuação. Então, fazer bem é fundamental para nós, né, professores. E aí eu queria destacar dois aspectos. Um que já falamos bastante aqui, que é a necessidade de uma política de formação de professores. Dentro dessa política, N parcerias podem ser estabelecidas com ONGs, né, com museus, com instituições que trabalham à distância, mas tem uma preocupação no meio de tudo isso, que são critérios para se fazer essas parcerias. Critérios para a escolha. Não há, só porque se fala em formação contínua, né, não há uma condição sempre positiva dentro de todos aqueles que participam nesse segmento. Então, critérios na escolha é fundamental. O outro aspecto que eu queria colocar aqui é o da atitude do professor. Nós acabamos não falando muito nisso, né? Falamos bastante nas políticas, mas também tem uma atitude do professor, que é este que busca a formação contínua, que busca o aperfeiçoamento de maneira constante. E nesta atitude do professor, eu só queria destacar que pensarmos aí de que maneira vamos atuar é fundamental. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as participações da Maria Isabel de Almeida, professora da Faculdade de Educação da USP e também consultora desta série. Do Roberto dos Santos, diretor da Escola Estadual Homero Fernando Milano, em São Paulo. E da Ana Valesca Mendonça, professora do Departamento de Educação da PUC do Rio de Janeiro. Eu agradeço também a professora Francimari Macedo Martins, que participou direto do estado do Maranhão. No programa de amanhã, vamos discutir a formação contínua como um dos elementos organizadores do projeto político-pedagógico da escola. Até lá!